Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Gilber e o nosso bate-papo de hoje é sobre direito penal especial. Mais precisamente, nós vamos tratar sobre calúnia, difamação e injúria, ou seja, os crimes contra a honra. Eu vou tratar com vocês sobre as semelhanças, as principais diferenças, ponto que eu reputo essencial, diferenças aí entre calúnia, difamação e injúria. Vou tratar também sobre as particularidades de cada crime, os aspectos penais e os aspectos processuais de cada um. Sem maiores delongas, vamos aqui para as semelhanças dos crimes contra a honra. Primeira semelhança, como eu disse, crimes contra a honra. O bem jurídico ofendido aqui é a honra. O bem jurídico protegido, a honra. De acordo com Klaus Roxin aí, o bem jurídico protegido pelo direito penal, nesse caso, o bem jurídico imediato é a honra. Beleza, pessoal? Honra objetiva e honra subjetiva. Objetiva, porque é a honra perante a sociedade, e subjetiva, aquela honra ligada à própria pessoa. Segunda semelhança que eu quero tratar com vocês é a ação penal. Em regra, pessoal, a ação penal nos crimes contra a honra é exclusivamente privada. Exclusivamente, pessoal, muito cuidado, não é apenas a ação penal privada, porque nós temos a ação penal exclusivamente privada e a ação penal personalíssima. A ação penal personalíssima, apenas a vítima pode ajuizar a ação penal, mediante aí a queixa-crime. Um exemplo é o artigo 236 do Código Penal, quando um nubente, quando um noivo induz o outro ao casamento, induz em erro o outro aí ao casamento. Nesse caso, somente o nubente enganado pode ajuizar a ação penal mediante a queixa-crime. Se ele iniciar a ação penal e após ele falecer, extingue-se a punibilidade do agente, não podendo o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, entrar na ação penal, substituir aquele nubente falecido. Beleza, pessoal? Bom, então, em regra, ação penal exclusivamente privada, que são as demais, onde o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, lá previstos no artigo 31 do Código de Processo Penal, pode ajuizar a ação penal no lugar daquela vítima, e também, se a vítima ajuizar a ação penal mediante a queixa-crime e falecer, pode haver a substituição desse polo ativo, ou seja, no caso aí de quem ingressou com a ação penal. Então, em regra, ação penal exclusivamente privada. Eu vou tratar com vocês, no último bloco, um pouco melhor aí sobre a ação penal privada, porque nós temos aí exceções, como no caso dos crimes contra a honra praticados com fins eleitorais. Nesse caso aí, eu vou falar para vocês, melhor ainda, que lá no final, essa ação penal aí é pública e incondicionada. Eu vou tratar com vocês também da ação penal quando a ofensa é contra o presidente da República. Vou tratar da injúria real com lesão corporal, se ela é ação penal pública condicionada ou incondicionada, e também da injúria preconceituosa. Isso consta tudo no artigo 145 do Código Penal. Vou trabalhar com vocês melhor essa parte lá no último bloco. E também, outra semelhança, crimes de menor potencial ofensivo. Nós temos os crimes contra a honra apenados com pena até 2 anos. Não passa de 2 anos. Por conta disso, a competência para julgar os crimes contra a honra, em regra, aí é do Juizado Especial Criminal. Lembra lá, quais são os crimes que são julgados pelo Juizado Especial Criminal? Onde a pena máxima é até 2 anos, bem como as contravenções. Mais uma coisa, pessoal, dentro de crime de menor potencial ofensivo, já que nós estamos falando dessa terceira semelhança, quero trabalhar com vocês rapidamente sobre a audiência de conciliação, ou a audiência de composição civil dos danos. Ora, já que é um crime de menor potencial ofensivo, de cara, nós temos no procedimento da Lei 9.099 de 95, aquela audiência de composição civil dos danos, onde as partes podem fazer um acordo e ali, nesse caso, já vai ser encerrada a ação penal. Beleza? Então, de cara, nós temos essa audiência de conciliação, também chamada de audiência de composição civil dos danos, onde a vítima e o ofensor é possível ali eles fazerem um acordo e já ter por encerrado a ação penal. Terceira diferença, crime de menor potencial ofensivo. Quero trabalhar com vocês também a quarta diferença, que é crime formal.
Já se entendeu que o crime contra a honra é um crime formal, não precisa da pessoa se sentir ofendida. Se ali estando a ofensa, se ali estando pessoas também presenciando essa ofensa, já está aí comprovado que houve o crime, já está configurado o crime. Lembrem-se, o crime formal é aquele crime que há descrição do resultado no tipo legal, mas não é necessário que este resultado ocorra. Então ele só deve estar descrito no tipo legal, mas não é necessário que ele ocorra. Então aí nós temos o crime formal. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa quarta semelhança. E a quinta semelhança? Competência. Competência, um dos aspectos processuais que eu irei tratar melhor com vocês também. A competência, o artigo 63 da Lei 9.099 de 95 diz: a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Pessoal, lá no artigo 70 do Código de Processo Penal, nós temos que o local da competência, em regra, é o local da consumação. E se for, no caso tentado, da última prática dos atos executórios. Enfim, lá no Código de Processo Penal, nós temos então no artigo 70, que é o local da consumação. Aqui é diferente. Nos crimes de menor potencial ofensivo, a competência desse caso é do local da infração, da conduta, da ação ou da omissão. Mas lembrem-se que no artigo 73 do Código de Processo Penal traz o foro de domicílio. Como assim, Gilber? Foro de domicílio? Isso tem no Código Civil, no Código de Processo Civil. Bom, essa é uma hipótese que nós temos dentro do Código de Processo Penal, que a doutrina traz, em que a vítima vai poder escolher o local da ação penal. No artigo 73 dispõe, nos casos de exclusiva ação privada, que é, no caso, o exemplo aqui, os crimes contra a honra, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda que conhecido o local da infração. Então ele vai poder optar entre o foro de domicílio da residência do réu ou também o local da infração. Beleza? Então nós temos aqui a competência, tratei com vocês da quinta semelhança dos crimes contra a honra. Bom, quero tratar com vocês agora ainda, dentro de semelhança, sujeito ativo e passivo. Pessoal, sujeito ativo e passivo, aquele que comete e aquele quem sofre a ofensa. O sujeito passivo e o ativo, pessoal, no caso aqui, o crime comum. Nós temos um crime comum, crime contra a honra. Não precisa nenhuma condição especial, uma qualidade especial do agente para ele cometer e para ele sofrer a ação penal. Como, por exemplo, no infanticídio, em que precisa ali a condição de mãe e a condição de recém-nascido. Aqui nós temos, um crime bipróprio no infanticídio. Mas no caso de crime contra a honra, não. No crime contra a honra é um crime comum. Nesse caso, qualquer pessoa pode cometer e qualquer pessoa pode sofrer a ofensa. Bom, muito cuidado que nós temos aqui a pessoa jurídica. Nós temos a pessoa jurídica envolvida. Será que a pessoa jurídica pode sofrer ou cometer o crime contra a honra? Tem que ter muito cuidado, pessoal, porque vocês sabem que a pessoa jurídica ela pode cometer apenas crimes ambientais. A pessoa jurídica ela pode cometer apenas crimes ambientais. Muito cuidado com isso. Ora, se ela pode cometer apenas crimes ambientais, ela pode então sofrer calúnia? Porque cometer uma calúnia, não. Mas e sofrer uma calúnia, ela pode? Desde que esse crime que foi imputado a ela seja um crime ambiental. Aí é perfeitamente possível. Mas qualquer outro crime que for imputado a ela, já que ela não pode cometer uma infração penal, nesse caso ela não pode ser vítima de calúnia. Então, se tratando de pessoa jurídica e calúnia, ela só pode ser vítima em se o crime for imputado falsamente a ela seja um crime ambiental. E difamação, Gilber? Ela pode, no caso, ser vítima? Óbvio, pessoal, porque a pessoa jurídica ela tem honra objetiva. Então aqui fica mais tranquilo. Você ofender a honra da pessoa jurídica. Injúria, aí não, né, pessoal? Porque injúria está ligado com a honra subjetiva. Então, nesse caso, a pessoa jurídica não pode sofrer a injúria. Então, pessoa jurídica, para ficar mais claro, pode sofrer a difamação por conta da honra objetiva que ela possui, que é a honra perante a sociedade, e também ela pode sofrer a calúnia, também ofende aqui a honra objetiva. E nesse caso, somente se o crime imputado a ela for um crime ambiental. Tá certo? E a última semelhança que eu quero tratar com vocês é a causa de aumento
né, que está no artigo 141. Só que eu vou falar melhor disso lá na frente, lá num dos últimos blocos, sobre essas causas de aumento entre todos os crimes contra a honra. Vou detalhar essas causas para vocês que estão previstas no artigo 141 do Código Penal. Já já eu trato dessas semelhanças para você, tá certo? Agora eu quero falar rapidamente sobre as diferenças básicas, diferenças que você aí provavelmente já conheça. Nós temos lá calúnia, difamação e injúria. Pessoal, muito cuidado, porque eu sei que você aí que está estudando, está cursando a faculdade, ou está estudando para a OAB, para concurso público, ou no caso para outra prova que eventualmente venha prestar, sabem as diferenças básicas entre os crimes contra a honra. Você tem na calúnia, que é a ofensa uma honra objetiva, que é aquela honra perante a sociedade, e que há um crime envolvido. Sei que você sabe disso. Difamação também é a honra, ofensa e a honra objetiva, mas nesse caso não tem um crime envolvido, tem um fato desonroso. E também nós temos a injúria. Injúria, a honra subjetiva agora, não mais objetiva, e a atribuição de uma qualidade negativa à pessoa. Bom, isso é o que nós temos de diferença básica. Só que só com isso você não consegue responder uma alternativa, uma questão de uma determinada prova. Por exemplo, você chama a pessoa de bandido, de estelionatário. Que crime é esse? Você, se não sabe as diferenças aprofundadas, tende a falar que é uma calúnia. Mas eu vou te falar já já, nas particularidades de cada um, que esse crime é o de injúria. Então eu volto com você no próximo bloco para tratar agora das diferenças aprofundadas entre calúnia, difamação e injúria. Tchau, tchau.